O Cruzeiro volta esta semana às atividades. Técnico Leonardo Jardim preparando o time para a Vitória Cup, que você vai acompanhar aqui na Itatiaia. Emerson Pansieri tem as informações do Cruzeirão. Reta final das férias em Pance. Um abraço. Boa tarde, Emerson. Um abraço para você também, Thiago. Boa tarde a quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. Simões, Panzi, a nossa audiência ligada aqui na Rádio de Minas. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócios 5 Estrelas. Você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeirão mais lindo do mundo. De onde você estiver, não perca tempo, acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90. É isso mesmo, Thiago, o Cruzeiro volta aos trabalhos na sexta-feira na Toca da Raposa para essa intertemporada que tem a Vitória Cup. Então, o Cruzeiro vai fazer essa preparação para a retomada dos jogos no Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, com esses jogos no Espírito Santo. Primeiro, dia 3 de julho, contra o Defensa e Justiça, e o segundo contra o Banfield, no dia 6, uma quinta-feira e um domingo. Como você disse também, a Itatiaia transmitindo com imagens além do tradicional radinho. E é importante algumas situações serem resolvidas, por isso essa informação também na manchete. A saída de atletas, por exemplo, muito se fala do Lautaro Dias. Porque o Sport quer o Lautaro Dias. O Internacional demonstrou interesse no Lautaro Dias. O Vitória, sinceramente, essa daí foi muito mais lá na imprensa baiana do que de fato aconteceu esse interesse. Mas o Cruzeiro precisa resolver, por exemplo, essa situação, né? Se o jogador vai ser negociado, se o jogador vai ficar dentro do grupo. Outra situação que o Cruzeiro precisa resolver e está bem adiantada, a questão do Peralta, porque a sinalização do Atlético Paranaense é devolver o jogador ao Cruzeiro. E aqui, no Cruzeiro, não deve ser utilizado. Então, repassar o Cerro Porteño é um caminho. Outra questão, o Pedrão, que está lá no Avaí, está para chegar proposta de fora para o Pedrão. Sondagem já existiu. O Cruzeiro ali, antes de acabar o Campeonato Brasileiro, antes de parar o Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, para os jogos do Mundial, enfim, também teve data FIFA, ali tinha uma situação que poderia acontecer, talvez, do Pedrão voltar. Mas há uma possibilidade de negociar e fazer grana com o jogador. Ele está bem no Avaí, voltou a ser titular no Avaí, é um atleta que o Cruzeiro emprestou justamente para jogar, ele queria também jogar, então está acontecendo. Já o Vitinho, eu estou pegando alguns casos isolados para contar essas histórias, né, de atletas que estão emprestados. Já o Vitinho está emprestado ao Goiás. O Vitinho teve muitas oportunidades, por exemplo, com o Seabra, né? Teve chances com o Seabra, chegou a ser titular do Cruzeiro uma vez ou outra, mas depois que chegou o Fernando Diniz, foi emprestado, e agora com o técnico Leonardo Jardim, ele segue emprestado, mas com uma diferença, com monitoramento sempre, né? Como é que você tá aí? Você tá bem? Tá jogando? Como é que tá a carga de treinos? É um trabalho que faz também o Cruzeiro com esses jogadores emprestados. Então a ideia, Thiago, é uma semana importante para resolver toda essa questão, porque muita gente fica falando do mercado e a contratação e a chegada de jogador, mas lembrando que todos esses têm contratos com o Cruzeiro, são contratos ativos com o Cruzeiro, e por isso é uma situação também que o clube quer resolver, a situação desses atletas. Você sabe que o Vitinho, né, eu tenho acompanhado, eu gosto de ver a Série B, assisto os jogos da Série B, e o Vitinho, ele tem sido utilizado no Goiás, às vezes até por dentro, ao invés de jogar pela ponta, como ele jogou a vida toda no Cruzeiro, ele tem feito um papel diferente lá no Goiás, mas por dentro fez até gol no jogo anterior contra o Volta Redonda. O Goiás ganhou de 2-0 e hoje o Goiás joga contra o Atlético. O Vitinho deverá estar no banco de reservas. Eu digo sempre, Edu e Alexandre, que eu gosto de ver a garotada, espero que essa garotada tenha chance. Tomara que o Pedrão não seja negociado, que ele tenha uma chance de jogar no Cruzeiro, de ter uma oportunidade real, porque já mostrou que é um jogador promissor, assim como o Vitinho. E que bom que a turma tá acompanhando, né, Edu? Porque não basta a empresta para dar rodagem e o cara some no mercado. A primeira coisa que o Leonardo Jardim fez quando chegou ao Cruzeiro foi fazer questão de saber o que tá acontecendo com os atletas emprestados.
principalmente os da base, os jovens, acompanhar semanalmente, ter um relatório, o que está sendo feito, como é que está o desenvolvimento, quantos jogos, quantos minutos esses caras estão tendo, e isso te dá uma noção se ali na frente você vai poder aproveitar ou não. Você citou o Vitinho. Vitinho é um cara que faz mais de uma função, né? Vitinho, com o Seabra, na base, jogou como ala esquerdo. No profissional jogou como meia esquerda, é um cara que começou como um jogador mais de ataque, um ponta, então ele faz todas as funções. Tem o Josefer, né, que é também formado na base do Cruzeiro, que faz mais de uma função no meio de campo, começou como ponta, hoje joga como volante, segundo volante. O Pedrão, que é um zagueiro promissor, mas assim, eu também gosto que use a base. Eu também gosto e acho que quanto mais você utilizar, mais minutos tiver, melhor para o clube. Porque o que faz dinheiro mesmo é categoria de base, é o jovem. Mas você tem que usar se o cara estiver rendendo. Se for bom. E se não tiver lugar para ele no time nesse momento, a melhor coisa a se fazer é emprestar para uma equipe que tenha um projeto para ele. Que ele vá ser utilizado. Você falou que está acompanhando o Goiás e que o Vitinho vem sendo utilizado. O Josefer vem sendo utilizado. Então, estão na vitrine. Eles jogando, eles vão ter uma minutagem maior, um desenvolvimento que não teriam apenas treinando no Cruzeiro. Então eu acho que esse é o caminho natural e quem sabe ali na frente não retornem para serem utilizados pelo Jardim. Ô Alexandre Simões, a gente que acompanha, que gosta da base e pede essas oportunidades, é bom também saber que o cara tá emprestado para ser utilizado, né? Porque teve uns empréstimos aí, vai jogar a Série C, com todo respeito, né? Lá no Asa de Arapiraca. Pô, você esconde o cara, você coloca o garoto numa estrutura ruim. Tem que ser empréstimo, que ele vai ser utilizado e que vai jogar numa boa estrutura, como é o caso do Vitinho no Goiás, do Pedrão no Avaí, Simões. Thiago, e de preferência o empréstimo sem os direitos econômicos fixados, né? Como foi feito com o Tevez, né? O garoto viveu um momento de crescimento na temporada passada. Inclusive fez o último gol do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2024. E aí o Cruzeiro fez uma troca com o Gamarra, né? Mandou o Tevez para o Atlético do Paraná em troca do Gamarra, com os direitos econômicos fixados. Um menino que poderia estar evoluindo aqui no Cruzeiro, até pelo conjunto da obra, né? Porque uma coisa é jogar com uma companhia, outra coisa é você poder estar num time que tem Caio Jorge em alta, que tem Gabigol, que tem Matheus Pereira, que tem Eduardo. Então, quer dizer, o crescimento desses meninos, de alguns deles, eu acho que seria até maior estando na Toca da Raposa do que nesses empréstimos. Mas, de toda forma, é isso, né? O Cruzeiro, uma das marcas desse problema financeiro em que o Cruzeiro se meteu e que acabou provocando queda da Série B e agora a criação da SAF, cara, foi o desperdício das categorias de base. O Cruzeiro teve nos últimos tempos, o Cruzeiro foi um dos clubes que mais revelou jogadores de alto nível nos últimos tempos, e já o chat vai pegar aqui, eu boto nome por nome, tá? O Cruzeiro poderia ter a sua dívida paga, não tivesse perdido ou vendido a preço de banana verdadeiras joias que foram criadas ou captadas pela sua base. Agora é hora de olhar pra frente também, né? Começar a tratar melhor desses garotos que estão